Então, olá a todos os conselheiros em mais uma semana no nosso quadro Diário de Campo, onde conversamos sobre desenvolvimento pessoal nesse formato diferente do usual em nosso canal. Já peço, claro, que curta aqui esse vídeo e compartilhe se você quer apoiar esse tipo de quadro aqui, esse tipo de reflexão com constância aqui no nosso espaço. Bem, quando falamos de masculinidade, muitos têm a entender que tudo o que você faz é em prol de uma espécie de sucesso abstrato. Você nunca irá alcançar o sucesso, mas é bom você ir caminhando. Juntar bens materiais, juntar responsabilidades e, sobretudo, também juntar prestígio. Mas tem uma pegadinha aí nisso que muitos homens se esquecem, de que o prestígio, o sucesso e o status, já diziam os antigos, inclusive dentro do estoicismo, é uma questão de percepção. Já dizia Marco Aurélio que vida é opinião, no sentido de que depende de quem está observando. E se depende de quem está observando, depende também daquele que é observado. E se depende de quem é observado, no caso você, e observando, no caso os outros, você pode definir aquilo que é bom ou ruim para a sua vida baseado em partes na saúde emocional que você coleta ao longo do caminho, mais do que no sucesso material que você conquista. Quando você está imerso dentro da cultura degenerada das redes sociais, onde corpos hipersexualizados das mulheres e a riqueza exacerbada da indústria do hype dos homens acaba fazendo uma lavagem na cabeça do homem médio que está naquele padrão comum, no meio da pirâmide ali, nem tão ruim financeiramente, mas também muito longe de chegar nos 5%, você acaba sendo convencido gradualmente de que você deve conquistar o lugar no pódio. Sendo que muitos que estão lá em cima, muitas das vezes ocultam as fórmulas que levaram eles a chegarem nesse estágio. E principalmente, eles ocultam algo que é essencial para a evolução de todo o homem, mas que, na hora de relatar sua história, eles não confessam, que é o fator caos, ou, em outras linguagens, o fator sorte. Está na hora certa e no lugar certo. É como uma espécie de esquema de pirâmide de sucesso. O cara tem uma providência que o favorece. Claro, há algum talento por trás, mas muito do que fez ele alçar aquele voo, aquele diferencial, tornar-se o outlier antes dos 30 ou algo assim, se deveu a muito o fator acaso. Esbarrar com a pessoa certa no lugar mais improvável possível. E aí, claro, depois de ser um pioneiro naquela área, ou ter dado essa sorte a ponto de virar a chave da sua vida, ele acaba então coletando uma audiência, subindo nessa hierarquia, e agora ele diz que tem o método para fazer você chegar aonde ele está. Mas percebe que é uma espécie de esquema de pirâmide do sucesso masculino? Aquele acaso, aquele ponto fora da curva, você não consegue replicar. Não importa quantos cursos você compre dele, ou arrasta para cima que ele te venda. Porque muitas das coisas na vida são uma questão de timing. Ele tenta te vender uma fórmula, quando na verdade ele não obedeceu fórmula alguma. Parte disso, claro, foi planejamento. Mas a outra parte é a aleatoriedade de estar exposto a lugares específicos e acabar sendo acometido pelo fator caos, pelo fator sorte. Por isso que esses poucos no sucesso vendem demais para os que estão embaixo, e esses que estão embaixo têm uma ou outra sacada, mas não chegam no mesmo nível desses grandes tubarões que chegaram lá primeiro, devido a esse fator que poucos falam. E é por isso que o homem tem que entender que muito daquilo que ele vai cultivar na vida dele para alavancá-lo ao real sucesso está no X da fórmula que não é dito. Expor-se, conectar-se e interagir. Não se pode ocultar esse fator da fórmula.
começar um mercado novo onde tudo era mato, ser o pioneiro e, portanto, ser também pioneiro na audiência que você coletou e assim por diante. Não tem como repetir a fórmula de um homem de sucesso meteórico. Só que esses homens de sucesso meteórico são aqueles que mais vendem fórmulas, sendo que, como eu disse, eles não seguiram fórmula alguma. Então você deve se perguntar, será então que a corrida do sucesso é uma grande pirâmide de loucos que enriquecem quem já está rico enquanto eles estagnam? Olha, há práticas que são reais, que se você aplicar repetidamente, e a chave está na consistência e repetição, você fica melhor. Agora, é importante você, sempre que adquirir esses treinamentos, esses produtos, não é ficar igual a pessoa que você está adquirindo o produto, que está te vendendo o produto. E sim, que você vai ter uma melhora, talvez, mas que tenha sido realista a sua expectativa quando você adquirir, para você não ficar enganado sobre aquilo que você comprou. Então não tente comprar produtos para replicar ou mimetizar homens de sucesso. O que você pode fazer é pegar um gatilho, um insight, um pequeno atalho, mas controle as suas expectativas para não se frustrar. Em relação a quê? Em relação a esse sentimento de amor e ódio que temos com esses grandes astros, esses outliers, esses diferenciados, que enriquecem muito cedo, devido justamente a esse elemento de caos na vida, e que depois te vendem um caminho pronto, sendo que o caminho que ele seguiu foi extremamente tortuoso e dependente do acaso. O que você pode fazer para simular um pouco dessa sorte é expor-se, meu camarada. Meu caro conselheiro, é importante o homem colocar-se em situações onde ele pode ser alvo desse acaso. Por exemplo, encontros, reuniões, palestras, espaços de convívio, tudo isso vai gerar um acúmulo, digamos assim, de possibilidade do acaso te favorecer. Então, não é praticando aquele treinamento ou aquele curso e fazendo mais do mesmo que já está aí que você vai alcançar o sucesso. Aqueles que fundaram algumas tendências, naturalmente, vão continuar no topo. Cabe a você sair da sombra desses milionários, da sombra desses homens de sucesso e fazer você as suas tendências. Do contrário, você vai ser sempre esse seguidor desse homem, esse vendedor, né, que está no topo dessa pirâmide e você nunca vai sair dela. A ideia é criar você a sua própria rota e estrutura de sucesso guiada, baseada numa rotina e vida de sucesso autêntica e não uma cópia. Essa é a pirâmide do sucesso masculino. Se você imitar os grandes vencedores, você vai acabar ficando apenas na sombra deles, porque o fator acaso não deve ser subestimado na vida de um homem. As pessoas hoje querem fórmulas prontas, de açaí com um e-book pronto com um passo a passo. Ele ajuda, mas não vai te dar o diferencial que a vida acontecendo te dá. É esse gerúndio mesmo, esse ando, certo? Você tem que estar no meio do furacão, no meio do caos, e isso você não consegue fórmula pronta. Portanto, você vai ter que fazer o incômodo desafio de simplesmente se expor. Da forma que eu coloquei aqui. Privar-se do desconforto e achando que vai dominar o mundo a partir dos livros apenas ou de fórmulas daqueles que desbravaram primeiro e agora estão te mostrando mais ou menos como se faz, não fará se igualar a eles. Cuidado para você não ficar perseguindo cenouras já comidas ou caminhos que já foram desbravados e, portanto, que não vão te conferir autoridade, diferencial e qualquer tipo de ponto fora da curva que vai fazer você uma pessoa diferenciada naquele meio. Enxergue tendências, estude o mercado, estude o trajeto
Mas quando for praticar, entenda que isso tem um limite. O outro limite é justamente o elemento X da fórmula que não está rastreável, que é o que? Simplesmente o acaso. A conveniência. Um pouco de sorte. Todo guerreiro tem. Já dizem, né? O sucesso é uma mistura de preparo com sorte, e não é à toa. Senhores, se gostaram dessa reflexão, desse pensamento, te deu algum insight sobre a área que você está seguindo, já peço novamente que curta e compartilhe aqui esse vídeo nessa reflexão, certo? Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até o próximo. Esse foi o nosso Diário de Campo.